Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco nesta edição de Gente que Fala, o ator Juan Alba, o ator Gerson Esteves, autor, hoje ele está trazendo o livro A Broadway Não É Aqui, então vamos como autor. Também a atriz Natália Martins e o jornalista Ricardo Massaini, que está conosco mais uma vez aqui no Gente que Fala. O Gerson já veio outras vezes, né? O Juan é a primeira vez. É a primeira vez. Primeira vez, espero que... E a Natália também é a primeira vez, né? Primeira vez. Espero que Cris, providencie para que eles retornem outras vezes aqui. É, tá nós bom? estamos esperando essa grande chance, viu? Tá? A Natália vai contar para a gente outras dificuldades, né? Porque a gente fala num entusiasmo tão grande, mas quando você leva o beijo no asfalto, né? Você leva em cena o beijo no asfalto, esta é uma das peças tradicionalíssimas que nós temos no Brasil. Eu acho que é um desafio muito grande. Pra caramba. Principalmente quando você está fazendo um espetáculo na raça, assim, a gente participou do Catarse, a gente fez 1 milhão de coisas para conseguir grana, porque não dava para ficar esperando, assim, conseguir algum edital, então foi na raça. Mas vai ser lindo. A programação, o elenco, o que vocês têm Então, preparado? posso falar o elenco inteiro? À vontade. Somos 10. Sim. Atores convidados: Antônio Neto, Diego Roda, Fernanda Gonçalves, Leon Lobo e Nível Jagues. E o grupo de segunda, que é o meu grupo: Álvaro Costa, Márcio Vasconcelos, Edivaldo Gomes, Samira Aguiar e eu. O que é o grupo E de direção segunda? do Jair Explica. Aguiar. O que é o grupo de segunda? Grupo de segunda é um grupo que nasceu lá na Companhia das Artes, do Jair Aguiar e do Neto, do Antônio Neto. Eles ficavam preocupados com os atores eu não digo formados, porque não é uma escola, é uma oficina. Os noviços. Exatamente, tipo eu. E eles ficavam preocupados, tipo, o que eles vão fazer agora, sem uma base assim sólida. E aí eles começaram esse projeto de formação de grupos. O nosso grupo é o primeiro. E chama grupo de segunda porque a gente começou a se reunir nas segundas-feiras primeiro e eu não devia estar falando isso. Muito natural. Pra mim parece óbvio. Mas que o grupo é de segunda porque se reunia em segunda, Mas senão vezes- como carne de segunda. Acho que vocês são um Não, grupo mas que às se reúne vezes em segunda. dá um duplo sentido, né? Tipo, grupinho de segunda e Por tal, isso que você tem que enfim. explicar que é segundas-feiras. Não, é já muito falaram melhor. pra mim, não explica, deixa as pessoas pensarem. Ok. Não, mas Não, é melhor do que se fosse um grupo de quinta, né? Eu acho muito bacana essas iniciativas, assim, porque você estava falando no Brasil, viver de arte é uma dificuldade, mas é uma paixão muito grande também, né? É verdade. Então, quando a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, e eu acho que é isso que move todo artista, não só o ator, mas o artista do modo geral, eu acho que é movido pela paixão, pelo amor. Então, acho que eu acho que é ainda a mola propulsora que faz com que o Brasil, enfim, desenvolva tantos artistas e tão talentosos, né? Porque a gente está num grande centro, que é São Paulo, sem dúvida nenhuma, o maior centro cultural do Brasil. Só que a cultura brasileira é muito forte. A gente precisa conhecer, né, muitos outros artistas que estão espalhados por esse Brasil enorme, por esse Brasil inteiro, e que muitas vezes surpreende muito a gente que está aqui na capital e vê coisas muito interessantes. E todos eles movidos por uma coisa só, que é a grande paixão pela arte. a Isso paixão. aqui é bacana. Mas a Broadway não é aqui, né, já? Não, ela fica lá em Nova York. Não. Definitivamente não é aqui. Por que este título você escolheu? Eu adoro contar essa história. É o seguinte, na verdade, há 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, nós tínhamos aí uma grande quantidade de espetáculos musicais com meio feitos na medida dos espetáculos de Broadway. E um jornalista fez uma matéria num jornal de grande circulação e o título era A Broadway é Aqui.
E a matéria dizia, não devemos nada à Broadway, estamos chegando lá, coisas do gênero que as pessoas adoram, lugares comuns que as pessoas adoram repetir. E aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, não devemos nada a quem e por que devemos dever? Porque Não deveríamos dever. Porque deveríamos dever. Estamos chegando lá onde? Que lugar é esse que a gente deveria chegar e não tinha chegado ainda? E aí comecei a me perguntar essas coisas todas. Paralelamente, eu estava iniciando um mestrado. E aí a minha necessidade de discutir essa questão dos espetáculos em formato de Broadway. Não tenho nada contra, acho muito legal, acho que a variedade é o que importa. Esses espetáculos dão emprego para muita gente. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma frente de trabalho muito legal, existe público para tudo isso, mas a minha pergunta é, em que eles nos ajudaram e em que nós contribuímos para eles? E aí a minha resposta foi, eles nos ajudaram a ter um avanço técnico e tecnológico que a gente não tinha até aqui. O cantor brasileiro não sabia usar microfone direito, o cantor brasileiro não sabia o que era um stage management, não sabia o que era lidar com tanta maquinária de cenografia, o que era um ensemble em forma de pirâmide, onde um substitui o outro até chegar no protagonista. Esses formatos, essas técnicas de produção mais industrial, nós não tínhamos, e aprendemos com eles. Até mesmo a versatilidade de se apresentar, de cantar, dançar de cantar, e atuar. de dançar, de Enfim, interpretar, fazer tudo isso. escolas de formação de jovens artistas para esse tipo de trabalho começaram a aparecer cada vez mais. Então, isso foi muito positivo. O que nós contribuímos? Essa paixão que o Juan acabou de falar. Às vezes você vai lá fora ver um espetáculo, que já tem há 2, 3 anos em cartaz, você vê que está mecânico, você vê que não tem vida, mas o artista brasileiro atribui uma vida a esse projeto, que às vezes nem é dele, veio lá de fora, sim, ele está encaixado dentro de uma estrutura, de uma máquina, e ainda assim o artista contribui com uma vida na sua dança, no seu canto, na sua atuação, uma respiração que faz com que o espetáculo aconteça de um jeito diferente. Então, eu acho que essa troca da Broadway com o teatro musical brasileiro, e acho que a gente tem que sempre lembrar, o teatro musical brasileiro começou no meados do século XIX, 1860, 70, e a Broadway só em 1927. A gente começou a fazer teatro musical antes da Broadway. E uma coisa que eu gosto de falar também é que muitas vezes falam assim, porque a gente não tem público, a gente não tem público. Não, a gente tem um público, sim, a gente não tem acesso. Exatamente. Né? As pessoas muitas vezes querem ir ao teatro e não têm acesso. Eu tive o privilégio de fazer um projeto de fazer teatro na periferia, onde eu falava de Freud, onde eu cantava boleros, temas para algumas pessoas um pouco complexo demais, e você ia para a periferia, as pessoas respondiam do mesmo jeito, as pessoas têm capacidade, não podemos menosprezar o nosso público, independente da classe social, da onde ele vem, as pessoas entendem, porque o teatro ele tem essa magia de chegar até as pessoas, independente da sua posição social, cultural, você entende. Porque se fosse assim, né, a pessoa que trabalha lá, o pescador, que muitas vezes não sabe nem ler e escrever, tem uma sabedoria muito maior do que pessoas que são formadas. Então, acho que a comunicação que o teatro tem com as pessoas é maravilhosa, e nós temos público para isso. A gente tem que melhorar o acesso das pessoas ao teatro. Eu só queria fazer uma parte nisso tudo, que, aliás, eu estava explicando um pouco antes de começar o programa, que nós estamos empreendendo uma nova faceta na Massaíne Cultural, que é a empresa que eu represento, exatamente para tentar suprir essa carência de acesso. Quer dizer, além do espetáculo que a Massaíne Cultural faz, de divulgar, de promover, de fazer as mídias, para determinados clientes contratados dela, nós, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e tal, nós estamos fazendo exatamente isso, levando esse acesso à informação. Então, agora, por exemplo, eu divulgo tudo e qualquer espetáculo que eu acho interessante, que vai agregar conhecimento, acesso a todos os níveis sociais. Então, aquilo que é pago, aquilo que é gratuito, aquilo que é de rua, aquilo que é de teatro, em pequenos teatros, em grandes teatros, tudo isso me interessa para mostrar para as pessoas e facilitar esse acesso à cultura, que eu também sinto essa necessidade, porque é aquela história, não tem público, não tem público. Não tem público, porque não tem divulgação, porque o público também não tem acesso, ninguém fica sabendo o que está passando lá. É por isso. Ô Gerson, quando você me entregou o livro, você disse,
é um livro para ler e não para ver. É livro de ler, não é livro de ver. Mas tem um trecho que eu acabei encontrando ainda, quando você fala sobre a ameaça da americanização no nosso espetáculo. Nós superamos isso ou não? Eu acho que a gente, de novo, né? De novo. O livro nasce de uma necessidade de discutir um estado de coisas que a gente vive hoje, né? Então nós temos grandes espetáculos com grandes aportes de verba, seja ela especialmente por vias de leis de incentivo à cultura, e são grandes espetáculos e são midiáticos. O que eu quero dizer com midiáticos? Tem grandes estrelas, eles ocupam grandes espaços, compram grandes espaços de mídia em jornais e em televisão, e eles formam uma grande rede midiática de profundo alcance. Então, esses espetáculos, eles normalmente são esses espetáculos vindos de Broadway, na maioria das vezes, no sentido do espetáculo musical, tá? Estou falando de teatro musical. Sim. Existe uma produção que vamos chamar de paralela, menos mediatizada. Então, eu acho que já nos anos 50, e quando você pegou esse trecho, é um trecho quando eu falo dos anos 60, no momento em que a gente estava discutindo coisas, a partir dos anos 50, se busca uma brasileirização, né? A Bossa Nova chega em 58, o 58 é aquele ano que não deveria ter acabado, né? Todo mundo diz isso, um ano brilhante, os anos finais dos anos 50. A gente entra nos anos 60 com Brasília, essa ideia de um Brasil do futuro, e logo vem o golpe militar em 64. Então, esse período que vai de 58 a 63, 64, é um período de ouro. E depois a gente começa a ver o surgimento, a chegada dos primeiros musicais de Broadway, e havia uma resistência. Então, já quando Carmen Miranda foi acusada de voltar americanizada, começa uma resistência dentro do seu meio, dos seus compositores. Aí depois surge o primeiro, logo em cima daquele trecho que você leu, o primeiro samba que brinca com essa ideia, né? Só bota o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele aprender que samba não é rumba. Né? Então, ou seja, começa essa discussão entre uma realidade criativa, musical, artística brasileira e uma realidade criativa musical de dominação cultural via Hollywood, especialmente. Porque o que acontece? Quando o cinema musical de Hollywood, nos anos 40, no pós-guerra, começa a chegar com mais amplitude, porque é uma máquina de comunicação norte-americana que eles chamam de soft power, né? Não é através da arma, é através da cultura, mas existe uma dominação cultural no mundo todo, né? Tem livros que discutem isso, e não estou fazendo aqui propaganda anti-americana, não é o caso. É a realidade. Mas existe uma dominação. Esta ameaça, entre aspas, ela se dá no sentido de que a gente começa a esquecer os nossos Pedros Pedreiros, as nossas Marias Marias. E eu costumo dizer que, se você pegar Pedro Pedreiro, de Chico Buarque de Holanda, só ele em si é mote para um espetáculo musical inteiro. Se você pegar a Construção, de Chico Buarque de Holanda, só ele em si é mote para um espetáculo musical inteiro. Qualquer música de Adoniran Barbosa é mais narrativa do que muito musical americano que você assiste. Então, você conta uma história inteira com um tema de Adoniran Barbosa. É muita criatividade, né? Eu interrompi quando você falava sobre o Orfeus, a Estúdio 3 Companhia de Dança. Sim. Eu já o interrompi, já levei o espetáculo para a Europa, né? Mas eu queria que você abordasse mais o trabalho aqui, até a dificuldade de... Esse trabalho vem sendo elaborado já desde o final da nossa temporada de Calas o Mito em Paris o ano passado. Quer dizer, foi feita uma pesquisa super profunda, idealizou-se um monte de coisa, cortou-se um monte de coisa, até por causa dos acidentes econômicos que estamos tendo no nosso país, mas estamos conseguindo fazer, e é um prazer, é uma alegria enorme a gente poder abrir as cortinas no próximo dia 18 de setembro, mostrando o que esta companhia Estúdio 3, o que esse grande artífice da arte, que é Posse Neto, realiza, juntamente com a Marilena Ansaldi. Quer dizer, eles vão conseguir mostrar um lado mais suave, mais sensível
sensível, mais amoroso, talvez não tão mais artístico, mas tanto quanto artístico, dessa opereta de Orfeu, que não acredito que poucas pessoas conheçam, e que fala principalmente do amor até no inferno. Me chama a atenção porque são 3 locais distintos, 3 espaços distintos. Isto por 2 enquanto. aqui. Dois por que aqui. esse? Olha, porque Aqui, Teatro Alfa e Teatro Sérgio Cardoso. Muito bem lembrado essa sua observação. Na realidade é o seguinte, e por causa de todos os musicais que São Paulo está recebendo, não temos casa de espetáculo para poder trabalhar, por incrível que pareça. Então, os grandes teatros, os bons teatros, estão todos ocupados com pautas dos musicais que já estão agendados para acontecer. E nós ficamos naquela de... tanto é que o espetáculo de dança acontece, esse espetáculo Orfeu, especificamente, acontece de 18, 19 e 20 no Alfa. 3 dias apenas. Depois nós saímos 23, 24 e 25 no Sérgio Cardoso, também 3 dias. Quer dizer, não dá para você ficar uma temporada mais longa como é o teatro ou como os musicais que acontecem. Claro que não querendo comparar uma coisa com outra, porque a montagem de um musical requer muito mais dedicação, muito mais técnica, muito mais material do que o nosso espetáculo de dança. Mas, de qualquer forma, a gente dispõe apenas de pequenos espaços disponíveis entre os teatros, quer dizer, eu costumo dizer que são pequenas lacunas, onde a gente consegue inserir a nossa arte e o nosso trabalho. Só isso, nada mais. Ô, Gerson, por que essa dificuldade tão grande? Só que a Broadway não veio para cá, mas nós insistimos inteira. Não, eu acho que a gente tem excelentes casas, uma Massaíne sabe disso. Claro. Temos excelentes casas, algumas estão sendo reformadas para poder receber orquestra, casas que não eram construídas para receber orquestra estão sendo reformadas para receber orquestra. Eu acho lamentável que a gente não tenha um teatro de dança na cidade de São Paulo. Exatamente. Tão prometido já desde o governo Covas, né? Então, mas essa nossa gestão tem prometido muitas coisas, água inclusive. E, na verdade, mas vamos falar de coisas menos importantes do que água, né? Mas que também são importantes. Um teatro de dança. Eu acho que é preciso que haja uma programação de dança que saia do Teatro Municipal de São Paulo e que saia dessas grandes casas particulares, porque a dança, eu acho, de todas as manifestações cênicas, a dança é das mais injustiçadas. É verdade. Porque a dança é a que tem menos espaço. O bailarino tem uma formação. Você fala que tem pouca necessidade. Eu acho que o bailarino estuda muito, trabalha muito, se dedica muito. Manter um espetáculo de dança vivo dá muito trabalho, porque você precisa manter a equipe treinada, envolvida. Então, eu acho que falta um teatro de dança em São Paulo. O Juan, também o Massaíne, a Natália. Quando nós falamos sobre esse segmento, vou colocar dessa forma, segmento, aqui em São Paulo, nós só citamos São Paulo. Mas fora de São Paulo não tem. Tem alguma estrutura que, de repente, o Massaíne possa tirar a peça dele aqui e levar para o Rio de Janeiro, levar para Salvador, não, levar para Porto Alegre? Tem estrutura, sim. Tem estrutura, mas é a tal história. Mas é viável. Viável esse nem que é o problema. Essa questão da viabilidade. Sabe? Economicamente a coisa fica tem difícil. Vários aspectos. Economicamente, tecnicamente. Porque aí não, até eu acho que até tecnicamente não é tanto assim, porque, como nós já comentamos, nós temos o talento brasileiro é infindável, quer dizer, mas é que economicamente o negócio complica muito. Mas, desculpa, mas eu vejo, por exemplo, você pega você tem 3 dias numa casa, 3 dias na outra casa. Então, se você leva para uma outra capital, né? Você, para tornar um espetáculo rentável, você não vai ficar 3 dias lá em um... Pois é. Você não vai ter a estrutura, não vai ter a... Eu vou meter a minha mão num vespeiro. Posso colocar minha mão num vespeiro? Deve. Como disse você chuta. Eu acho que assim, sabe o que a Broadway tem de bom? Patrocinadores privados. Exatamente. Sim. A gente, no Brasil, não foi educado a uma palavrinha chamada legado.
Lá eles sabem a importância do legado. Um sujeito que morre e é milionário, ele deixa parte da sua fortuna para a arte e para a cultura. Ele colecionou arte uma vida inteira, quando ele morre, aquilo vira um museu. Aqui, a gente pensa em botar o quadro trancadinho lá no quarto da vovó, para ninguém ver. Entendeu? Exatamente. Ou seja, não existe o conceito de legado no Brasil. O patrocinador no Brasil é o governo, ou então são entidades como o SESC ou o SESI. Isto não é o ideal. O ideal é que as pessoas coloquem seu dinheiro na realização artística. Exato, que as pessoas fomentem. Eu concordo também, Gerson, mas vou criar uma polêmica aqui agora com você. Eu acho que é uma polêmica, claro que eu vou criar uma polêmica com você pelo seguinte, é claro que ninguém gosta de perder dinheiro. Né? Então eu acho que o grande problema citando exatamente, mas eles sabem no que agora eles estão colocando o dinheiro deles. Como por exemplo o Massani falou muito bem, ele tem 3 dias em São Paulo no teatro, 3 dias no outro. Se você pegar o custo de uma produção dessa, vamos supor que custe R$1.000, né? Você tem 3 dias cobrando ingresso a 50 centavos para chegar nos R$1.000. Quantos espectadores você tem que colocar lá? Eu estou fazendo uma conta burra aqui, só para dar uma... Então, 3 dias. Um espetáculo como um dos mais famosos e mais vistos no mundo inteiro, o Fantasma da Ópera, ele está em cartaz há 30 anos. Então, a produção dele já se diluiu toda. Então, ele tem como viver de bilheteria. Aqui no Brasil, a gente fica em cartaz, eu vou ficar em cartaz até o dia 1º de novembro. Pois é, num teatro de 200 lugares. Então, como é que você vai... quem está botando dinheiro está perdendo, porque não vai ter esse retorno. Dúvida, com bilheteria, não. Com bilheteria, agora, nunca. Com as leis de incentivo, com tudo isso, você consegue realizar. Que, aliás, sem patrocinador no Brasil, dificilmente você consegue fazer alguma coisa. Faz nada. Mas a Natália relatou em instantes a dificuldade, crowdfunding. A dificuldade dela até em compor um elenco. Então, você é um personagem já conhecido pela televisão. Quantas novelas você participou? Já mais de 15 novelas. Facilita, mas... levá-lo ao teatro e falar, eu tenho o Juan aqui que mas mesmo com o Juan, com o Gerson, que também é super conhecido, ou com um ator desconhecido, tem peças que lotam, hoje em dia, que não tem uma pessoa conhecida. Uma pessoa. Tem um grupo chamado Jogando no Quintal, que onde eles se apresentam, lota. E muita gente nem ouviu falar. Então, mas eu acho que a questão que eu quero colocar aqui é que muitas vezes, antigamente, né, nos anos 60, você ficava... O teatro era de quarta a domingo. Terça a domingo. Que trabalhador no Brasil consegue ganhar dinheiro trabalhando 3 vezes por semana? Sexta, sábado e domingo. Verdade. É difícil. Então, eu acho que tem toda uma questão que envolve a coisa do patrocínio, do investidor, que tem que ser analisada também, porque para você viabilizar um espetáculo de dança como o dele, você teria que ficar em cartaz no mínimo 1 ano. Exatamente. Com casa cheia. Né? Porque tem qualidade para isso. Não, casa cheia. Mas eu fico com casa, porque tem qualidade para isso, porque nós temos público para isso. Eu fico pensando. Principalmente na cidade de São Paulo, que recebe milhões de pessoas durante a semana para negócios, né? Para encontros, para grupos, para congressos. Nós temos esse público. E acaba que final de semana ele vai voltar para a cidade dele para ficar com a família e ele perde a oportunidade de ver um espetáculo. Exatamente. Mas o que acontece? Nós temos ou pior, ele acaba ficando na cidade, trabalhando o dia todo e não sabe o que está acontecendo à noite. Durante a semana, nós temos uma Secretaria de Turismo, sem saber para onde vai. Temos uma Secretaria de Turismo que não se liga à cultura. Nós temos o que acontece? O entorno de um teatro é muito importante. Então, a Secretaria de Turismo traz milhões de pessoas para feiras, eventos, mas não liga à cultura. Então, as pessoas vêm para São Paulo e elas vão fazer shopping. Elas não vão procurar o que é de cultura. Eu sinto muito Fora essa isso, você tem uma Secretaria de Transportes que não se preocupa em como levar as pessoas de um ponto ao outro, especialmente os teatros e as casas de espetáculo. Fora isso, você tem uma secretaria, um urbanismo de um modo geral. Não tem iluminação, não tem policiamento, ou a pessoa é obrigada a ficar refém de estacionamentos porque ela não pode parar o carro na rua. Ou seja, o entorno de um teatro movimenta a gente que vai do pipoqueiro ao estacionamento. Essa logística está toda Ninguém leva em prejudicada. conta o que um teatro movimenta
dia, da economia no entorno dele. E isso tem que ser levado em conta. Então, é nessa medida que o poder público tem que atuar. Às vezes, o poder público não precisa nem atuar tanto no dinheiro para uma produção, mas como um facilitador para que aquela produção se execute naquela região onde ela está inserida. Existem grupos que estão na Moca, existem grupos que estão no Tatuapé, grupos que estão em Moema, ou seja, não estão centralizados. Como levar gente a esses lugares? Como viabilizar o público nesses lugares? Isso é função, sim, do poder público. E porque um espetáculo acaba, às vezes, 11h30, né? 11 horas, que quando acaba cedo, acaba 11 horas, a pessoa vai para casa como? Que mora lá no Tatuapé, que mora lá. E não é tão longe. Nós sentimos esse problema, porque quando os nossos espetáculos se estendem um pouco mais, por uma questão ou outra, é um verdadeiro inferno, porque o povo do teatro quer ir embora. Exatamente. Então, não dá para o público ter uma interação com o artista, não dá para ter aquele encontro, aquele momento descontraído, para que se possa ouvir o público a respeito do que aconteceu no espetáculo, porque todo mundo quer ir embora rápido. Você vai estrear no tem Alfa. metrô, tem horário de ônibus, tem horário... Você vai estrear no Alfa. Você vai ver que o público do Alfa é um e o público do Sérgio Cardoso é outro. Porque o público do Alfa só chega no Alfa de carro. Exatamente. Ninguém consegue só chega chegar... de carro. Ninguém chega a pé lá, nem de ônibus, nem de nada. E o público do Sérgio Cardoso está próximo ao metrô, está centralizado, linhas já de ônibus. Tem uma certa facilidade. Tem a Brigadeiro Luiz Antônio, a Rui Barbosa, ou seja, já tem uma outra realidade. Começa aqui até com o próprio approach governamental, o ingresso no Alfa é um valor e o ingresso no Sérgio Cardoso é outro. Natália, conta pra gente da tua dificuldade como produtora, depois que a gente ouviu tudo isso. Eu acho que a minha dificuldade está um pouco maior, assim, né, nessa conversa, porque, como eu disse, a gente fez tudo na raça. Então, assim, é tudo contadinho. Eu tô, sei lá, há muitas semanas, eu e o Álvaro, que... Todo mundo está produzindo, do grupo de segunda, todo mundo. Mas eu e o Álvaro, como a gente tem mais tempo livre, a galera trabalha, tipo, a Samira é jornalista, o Edivaldo é funcionário público, a galera tem que se virar. Esse é outro aspecto. Como não dá para ser ator. Multiface, exatamente. E a gente tem mais tempo livre, então a gente que está sempre atrás, e é bem intenso, assim, sem incentivo, só no Catarse, com alguns patrocinadores pequenos. Assim. Vocês tiveram sucesso com o Catarse? Para quem não sabe, é crowdfunding, ou seja, é uma iniciativa coletiva, onde todos colaboram. Vocês tiveram sucesso? Tivemos, só que assim, a gente não foi ousado. A gente pediu muito menos do que, de fato, a gente precisa. Talvez, se a gente tivesse, sei lá, colocado uma meta maior, tivesse rolado. Mas a gente preferiu não arriscar, e aí deu certo. A gente conseguiu, tipo, até 1.000 e pouco, assim, a mais do que o esperado. E esses projetos de crowdfunding também tem uma particularidade, não sei em qual você se encaixou. Mas se você não atinge a meta solicitada, você não recebe dinheiro. Tudo. Você perde tudo. Também. Então tem uma outra realidade, quer dizer, você tem que botar uma meta que não seja ambiciosa demais para poder atingir, para poder pegar o dinheiro. Se ela for muito ambiciosa e você não atingir, você não recebe o dinheiro. Juan, por que desistiu de ser nadador e foi ser ator? Bom, porque eu já estava velho demais. Com 18 anos eu vi que eu não ia conseguir chegar muito longe. Quando a Natália disse que um trabalha, um é jornalista, outro faz aquilo e tal, aí o Juan queria ser... Eu estudei publicidade, eu tentei, mas não consegui. Não é para mim. Não, aí, nadador para os palcos, né? Nossa Senhora, não, eu acho que o esporte, né, ele é tão injustiçado quanto a cultura também, que eu acho que nós temos excelentes atletas em formação, pessoas com muito talento, não só no futebol, em todos os esportes, todos os esportes. Hoje de manhã eu estava vendo uma matéria de um lutador de MMA, alguma coisa assim. O rapaz, ele trabalha tapando buraco na rua, né? Aquele que tem aquele cheiro de piche, de asfalto, ele está lá desde 6 horas da manhã tapando buraco e à noite ainda vai treinar e está sendo super bem sucedido na luta. Então, essas injustiças assim são terríveis, porque você está tirando, muitas vezes, um atleta. Tudo bem que MMA ainda não é um esporte
olímpico, né? Mas ele poderia muito bem usar o talento dele para um boxe para um taekwondo, para algum esporte que esteja inserido nas Olimpíadas ou em algum evento esportivo relevante, e que isso vai incentivar, vai alavancar a vida não só dele, mas da família dele, vai servir como exemplo para a comunidade onde ele vive. Então, eu acho que o nosso país ele tem muito potencial. Agora, as pessoas que são nomeadas, né, eleitas para fazer com que isso funcione, elas têm que olhar com mais carinho para tudo isso, né? Então, a natação ficou de lado porque eu precisava me virar. Saine, aí uma curiosidade. Né? Você tem toda uma estrutura para divulgação de um trabalho, qualquer que seja, um espetáculo, quando vai entrar em cartaz. Você tem toda uma estrutura. Essa é a tua função no espetáculo, é fazer com que... Né? É a divulgação como um todo. Não só assessoria de imprensa, não somente a mídia, mas todo esse approach. Quer dizer, a gente atua como uma consultoria para divulgar o espetáculo. Recebemos aqui no Gente que Fala atores entrando em cartaz assim e fazendo a divulgação única e exclusivamente pela internet. Sim. Aí eu falei, mas como? WhatsApp, Torpedo, aí um monte de... Evento no Facebook. As redes sociais a serviço. Aí eu fico descrente, né? Porque para mim tudo isso é novidade, eu quero que esclareça cada vez mais esse aspecto. Aí não, nós fazemos o espetáculo na terça-feira apenas pelas redes sociais, e onde a gente vai, a gente leva o público que a gente deseja. Qual é o papel disso nos dias atuais? Olha, eu diria que é importantíssimo. Uma das máximas que a gente aprende na escola de marketing, né, administração e marketing, é que não se deve colocar os ovos todos numa cestinha só. Tá? Então, o que acontece? Nem todo mundo lê o Estado, nem todo mundo lê Folha, nem todo mundo vê Veja, nem todo mundo... E aí existem segmentos da coisa. E, ultimamente, a informática tem nos servido para essas divulgações sociais. De uma certa forma, quer dizer, eu sou contra as pessoas que normalmente... hoje acordei de mau humor. Hoje estou com dor de cabeça. Vou comer um bolo saboroso. Eu acho que as mídias sociais não se prestam para isso. É por isso que eu torno a repetir. A função nossa da Massaíne Cultural é usar a mídia social para divulgar o espetáculo, para fazer a coisa acontecer. Só que, hoje em dia, a informática e essas mídias sociais atingiu o público de uma tal forma que está conseguindo chegar lá, naquela pessoinha que não tem dinheiro para comprar o jornal, mas que tem um telefoninho lá, que trabalhou um ano direto para comprar um smartphone, onde ele consegue, através do WhatsApp, através do Facebook, começar a se comunicar com o seu meio. E é isso que está acontecendo. Quer dizer, hoje em dia, o que está trazendo o público é isso. Natália Martins, você entra em cartaz com o Beijo no Asfalto quando? Dia 26 agora, quarta-feira. Acho que vou fazer uma pergunta que eu acho que ninguém fez para você. Quem beija quem na peça? Eu faço a Dália. Não pode contar quem beija quem na peça, que é o final da peça. Não vá contar quem beija quem. Ok. Vão brigar com você no grupo de segunda. Será uma informação de quinta. Juan, agora, o que facilita para você fazer um trabalho na televisão, sair para o palco? Qual é a importância disso? Porque você não vive só no palco. Não sei se você teria o desejo de ficar sempre no palco, mas a necessidade da marca da televisão para facilitar esses trabalhos que você faz. Sem dúvida, eu acho que a televisão ela é muito importante. Eu acho que a nossa telenovela é a melhor do mundo. Ela é o programa mais assistido, né, disparado em qualquer emissora que passe novela. As novelas sempre têm muita audiência, então acho que é muito importante. Eu além como o Gerson também, além de atuar, eu canto também, eu faço apresentações como mestre de cerimônia, e eu acho que tudo isso me alimenta muito como ator, porque eu acho que a gente vive
das pessoas, né? A gente vive como é que a gente vai contar essa história que o outro viveu, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante para mim. Agora, sem dúvida nenhuma, para mim, o palco, fazer teatro, é uma atividade extremamente excitante, porque muitas pessoas falam assim, como é que você consegue fazer a mesma coisa todos os dias? Nunca é a mesma coisa. Exatamente. Nunca é. E ainda com uma oportunidade que, quando você faz uma novela, por exemplo, ou um filme, a cena que vai ao ar não foi você quem escolheu. Foi o editor, ou foi o diretor, ou foi o autor, alguma coisa assim. No teatro, você tem a oportunidade de melhorar e de achar coisas até o último dia da sua apresentação. Então, você tem chance todos os... Sempre, sempre. Agora, a maldade da minha pergunta. Como Pois é não. que você analisa a concorrência da televisão que você participa com o teatro que você também participa? Eu acho que já foi mais desleal. Hoje em dia, com o advento da internet, eu, por exemplo, assisto muitas novelas e séries na internet. Ou seja, eu não assisto a novela no horário em que ela está passando. Eu tenho oportunidade de ver depois, ou antes de dormir, ou quando acordo, ou num outro horário. Então, eu acho que isso facilita muito as pessoas não perderem aquilo que elas querem assistir. Não deixar Então, de você, por acompanhar. exemplo, você é fã da novela das 9, que agora não é mais às 8, é a novela das 9. Então, você nunca põe foi lá às para 8 nem às gravar, 9. você põe lá para gravar, você tem como ir ao teatro, que começa normalmente às 9 da noite, 9h30, como é o nosso caso, e você pode assistir a novela depois, você pode assistir o programa que você quer depois. Então, eu acho que a gente já foi muito mais refém. Hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de assistir num outro horário e ir ao teatro. Mas quando eu perguntei para o Juan sobre a concorrência novela ou televisão e teatro, você balançou a cabeça. Eu não deveria ter feito a pergunta ou você tinha mais a responder? Não, nada, não, eu concordo plenamente Isso é um com o Juan. pouco de maldade da minha parte. Eu concordo plenamente com o Juan. Eu acho que os novos meios, ontem eu estava no táxi e o taxista falou assim, antigamente era melhor. Eu disse, olha, quando a gente fala antigamente era melhor é porque a gente está ficando velho. Quando a gente fala antigamente era melhor, eu acho que hoje é muito mais fácil tudo, Sem ou quase dúvida, tudo. sem dúvida. Então, eu acho que com essas tecnologias todas, e acho que até quem não tem recursos para ter um gravador HD na sua casa para gravar o seu programa, ou quem não tem, mas tem acesso à internet de alguma forma, vê seu programa favorito na internet, então eu acho que a gente com certeza é menos refém da televisão. Eu fui assistir a uma premiere de um filme que o Antônio Fagundes fez, tem mais de um ano já, quando ele fazia aquela novela do Félix, eu não lembro o nome de nada quase, mas enfim. E ele estava lá no horário da novela. E aí era um dia de um capítulo muito importante, mas ele estava lá, o Fagundes. Ele falou assim, ele entrou para conversar com as pessoas na Premiere e disse assim, tá vendo? Nem eu fiquei vendo a novela em casa, hein? Gerson Esteves, o teu livro A Broadway Não É Aqui, Panorama do Teatro Musical no Brasil, já está à venda. Se você não encontra na sua livraria favorita, você vai no balcão e encomenda, porque isso é uma forma de fazer com que as grandes livrarias comercializem as pequenas editoras, as editoras menores, que têm menos poder de compra de espaço nas prateleiras das livrarias. Então, se você quiser o livro, vá na sua livraria favorita e encomende o livro, peça o livro que eles vão pedir para a editora Giostre, ou entre em contato com a editora Giostre. Muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Espero que retorne breve. Natália Martins, entra em cartaz. O Beijo no Asfalto. Quarta-feira, dia 26, toda quarta e quinta, às 9h, no Espaço Parlapatões, até 15 de outubro. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Muito obrigada. Juan Alba, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço. Eu estava imaginando fazê-lo cantar aqui, Não, mas vamos ao teatro, obrigado. Próxima, né? Vamos ao teatro. Você foi salvo. Teatro MUBI. Avenida Europa, esquina com a Rua Alemanha, sextas e sábados, 21h, domingo, às 20h30, até o dia 1º de novembro, e queria agradecer também o patrocínio do Bradesco. Um abraço, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala.
Massaíni, Ricardo Massaíni, muito bom tê-lo aqui, Massaíni. O prazer é todo meu e eu quero reforçar a todos os colegas aqui da mesa e aos ouvintes e espectadores que Massaíni Cultural Ricardo é o nosso endereço no Facebook. Nos acompanhem, compartilhem com a gente, ajudem a gente a dar acesso de tudo o que está acontecendo na cidade de São Paulo e fora dela. Nós falamos de tudo aquilo que eu acho interessante para vocês, que de graça, coisas pagas, coisas interessantes, que agregam valor ao conhecimento de todo mundo. Eu estou à disposição. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Entra em cartaz? Orfeu em cartaz agora no dia 18 de setembro, no Teatro Alfa, e depois no dia 23 de outubro, no Teatro Sérgio Cardoso, para quem não precisar ir assistir de metrô, tá bom? Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.